Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai esclarecer uma questão que muitas vezes a gente aprendeu errado. Assista até o final e saiba qual é. Será que o anticorpo IgM é anticorpo de fase aguda? Não! O objetivo do nosso vídeo de hoje é a gente comentar um pouco sobre a relação do anticorpo produzido e da resposta imunológica. É muito comum a gente aprender em várias situações durante a nossa graduação ou em contato com outros profissionais de saúde, uma regrinha que é praticamente universal. Durante a infecção aguda eu produzo um anticorpo da classe IgM contra aquele agente infeccioso e durante a infecção crônica eu produzo um anticorpo da classe IgG contra o mesmo agente infeccioso. Só que na verdade, não é bem assim que acontece. A produção do anticorpo ela não é direcionada para a fase da infecção. Ela segue uma dinâmica própria. O anticorpo não tem a ver com a fase da infecção, e sim tem a ver com a interação do sistema imunológico com esse agente infeccioso. Deixa eu deixar mais claro para você. Durante os primeiros contatos com um agente infeccioso, que há ativação da imunidade adquirida, geralmente a primeira classe de anticorpos secretada pelos plasmócitos é o anticorpo da classe IgM. Na infecção primária, os primeiros contatos com aquele agente infeccioso, o nosso plasmócito secreta anticorpos da classe IgM. Só que ele é um anticorpo que não é produzido por longos períodos. Há o processo de mudança de classe do anticorpo para a produção do anticorpo da classe IgG, geralmente a partir do segundo mês de infecção, segundo, terceiro mês. No máximo 3 meses com IgM, depois a gente muda a classe do anticorpo para IgG. Isso faz parte do amadurecimento da resposta imunológica. É um dos motivos que a resposta imunológica é chamada de adquirida ou adaptativa. De algum modo, há uma adaptação do sistema imunológico contra o agente infeccioso. O correto é a gente entender que o anticorpo da classe IgM é secretado durante a infecção primária. 1, 2 ou 3 meses depois da infecção primária, a gente tem uma redução, como está aparecendo aqui no gráfico, uma redução da concentração do anticorpo da classe IgM, até que ele não é mais secretado. Pode ser que eu tenha uma quantidade residual de IgM que leve até 1 ano ainda sendo produzido, mas é uma quantidade residual. A gente começa a produzir uma quantidade maior do anticorpo da classe IgG. Logo após a mudança de classe de anticorpo, eu vou produzir anticorpo IgG e é esse o anticorpo caracterizado como ferramenta de memória imunológica. Eu vou produzir anticorpo da classe IgG para o resto da vida e vou deixar de produzir o IgM para aqueles antígenos que estimularam a resposta imunológica adquirida. Então, IgM tem tempo limitado de ser produzido, IgG, na teoria, não. Eu posso dizer que o IgM é um anticorpo de infecção aguda? Essa frase não é muito correta. O IgM é um anticorpo de infecção primária. Como geralmente a infecção primária é aguda, vai ter IgM lá na infecção aguda. Mas agentes infecciosos que têm a capacidade de reagudizar ao longo do tempo, não há uma robusta produção de IgM. Aí eu continuo produzindo IgG. Então, por isso que há situações de infecção aguda e que eu não produzo IgM. Então, por isso que o correto é IgM é um anticorpo de infecção primária. A produção de IgG ela acontece no nosso corpo em algumas condições. Primeiro, a resposta vacinal, que é uma resposta de longo prazo, ela é baseada na secreção de anticorpos da classe IgG. Após a cura a um agente infeccioso, a gente vai ter para o resto da vida esse anticorpo IgG sendo produzido contra o agente infeccioso que eu fui curado, porque é o anticorpo da classe IgG que é o marcador de memória imunológica. Claro que a memória não é do anticorpo, a memória é da célula. Então eu tenho o linfócito B de memória, linfócito T de memória.
Mas como biomarcador laboratorial de memória imunológica, a gente detecta o anticorpo da classe IgG. Então vamos lá, após a vacinação, a gente vai ter para o resto da vida anticorpo da classe IgG. Após a cura do agente infeccioso, o IgG, porque é um anticorpo de memória. Durante uma infecção crônica ou durante uma infecção latente, eu tenho um anticorpo da classe IgG. Se por um lado eu posso caracterizar bem o IgM como anticorpo de infecção primária, o IgG ele é um anticorpo de memória imunológica. Vai estar presente quando? No processo de cura, na infecção crônica, na infecção latente e após o processo de vacinação. Principalmente 2 ou 3 meses após a vacinação, a gente tem uma produção e secreção perene do anticorpo da classe IgG. Espero que tenha ficado claro para você. IgM, infecção primária, IgG, essas outras situações e infecção crônica. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, aperta lá o sininho para você saber dos próximos vídeos e compartilha com seus colegas. O nosso canal tem alguns vídeos interessantes que podem ajudar você a descomplicar alguns conteúdos das ciências da saúde, ok? Até a próxima!